Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Mistérios do Mundo. Eu sou Eutímio Carvalho e te convido a conhecer essa história muito curiosa. A atriz Clara Castanho está entre os assuntos mais falados desse último final de semana. O motivo seria sua carta aberta, que deixou em sua rede social em que comenta sua situação delicada. Clara sofreu violência sexual, engravidou e entregou o bebê para adoção. Sabemos que o caso está em todos os meios de comunicação e redes sociais. Mas quem é Clara Castanho? Qual a sua história de vida? Você vai conhecer toda a história a partir de agora, aqui no canal Mistérios do Mundo. Apesar dela ser bastante jovem e ter apenas 21 anos, sua carreira já é longa. Possui muitos trabalhos de grande audiência. Clara Forcas Gonçalves Castanho nasceu em Santo André, no estado de São Paulo, em 6 de outubro de 2000. Seus pais são Cláudio Castanho e Carla Castanho. Por incrível que pareça, no ano seguinte ao seu nascimento, Clara já iniciava a sua carreira. E isso porque aos 9 meses, a garota foi fotografada por um catálogo de modas. Um pouco depois, Castanho começou a gravar comerciais, o que a fez participar de mais de 60 programas ainda na infância. Era bastante experiência para alguém tão jovem. Então, não demorou muito para estrear como atriz. O primeiro trabalho atuando foi na série Mother, da GNT. Neste seriado, a atriz mirim interpretava Bel, filha de uma das mães protagonistas da série. A estreia foi no ano de 2006, ou seja, Clara Castanho nem tinha completado os seus 6 anos. 2 anos depois, a pequena Clara foi parar na tela da TV aberta dos inúmeros lares brasileiros. A novela Revelação do SBT a chamou para viver Daniela Mourão, uma menina de apenas 9 anos. Sua personagem era tido como o sem modos, sujinha, e ainda por cima preocupava os pais por não se comportar de maneira feminina o suficiente para eles. Ela trabalhou também na novela Viver a Vida, em 2009. Clara interpretou a personagem Rafaela na novela da Rede Globo e deu bastante o que falar. Rafaela era filha de Dora, personagem interpretada por Giovanna Antonelli. Castanho chegou a dizer, inclusive, que tinha bastante medo da atriz que era sua mãe na novela. Mas isso não é o mais impressionante. O detalhe é que Rafaela era a primeira vilã mirim da história daquela rede de televisão. Ela não era só custosa, mas também o próprio diretor Manuel Carlos disse que a pequenina fazia maldades dentro da trama. E isso até rendeu caso na justiça. O Ministério Público do Rio de Janeiro notificou Manuel Carlos por conta do papel de Clara Castanho. Segundo 2 procuradoras, o trabalho artístico infantil deve ser comedido e observar não só os aspectos legais, mas principalmente eventuais reflexos que determinado personagem pode provocar no desenvolvimento da criança. Afinal, nem a própria Clara, com 8 anos, nem o público infantil conseguiam distinguir claramente o que era real e o que era ficção com aquela idade. Ou seja, Clara poderia sofrer consequências psicológicas e também sociais, já que outras crianças podiam pensar que ela realmente era má, como na novela. O resultado foi que o diretor resolveu acatar as recomendações e acabou maneirando a mão na personagem da garotinha. Mesmo com esses percalços, Viver a Vida foi um sucesso e rendeu muitas premiações para Clara Castanho. Confira a relação de prêmios recebidos por ela em 2010. Melhores do ano na categoria Melhor Ator ou Atriz Mirim.
Prêmio Contigo de TV na categoria Melhor Atriz Infantil e Prêmio Extra de Televisão, desta vez na categoria de Melhor Revelação. Com este sucesso, sua parceria com a Rede Globo continuaria. Clara interpretou Tunica na novela Morde a Sopra, no ano de 2011, e Paulinha em Amor à Vida. Nesta última, Clara teve uma das suas maiores exigências da carreira, já que Paulinha era uma das personagens centrais da obra, junto com os de Paola Oliveira, Malvino Salvador e Matheus Solano. Com isso, já era em 2013, a infância de Clara começava a se tornar passado e a adolescência se aproximava cada vez mais. Para um ator, a idade não interfere apenas em sua vida pessoal, mas também atinge os seus papéis. Clara é bastante tímida e com 13 anos, ao ser perguntada por um portal de notícias Teen, respondeu que nunca havia dado um beijo na boca. Como se não bastasse perguntar mais uma vez, o mesmo portal refez o questionamento 2 anos mais tarde, quando a atriz tinha seus 15 anos. A resposta desta vez foi diferente. Clara disse que havia acontecido e que foi um choque, mas parou por ali. A garota disse que ia aproveitar cada fase de sua vida e que estava focada no trabalho mesmo na adolescência. Esse tempo de transição foi diferente para ela, já que todos estavam acostumados com Clara criança. Segundo a atriz, as pessoas diziam que ela havia se tornado outra pessoa e muitos sequer a reconhecia por conta de sua mudança de fisionomia ao longo da idade. Mesmo já adolescente, uma foto de salto alto em suas redes trouxe grande repercussão. Clara precisou amadurecer cedo por conta de seu trabalho, não sonhava nem com festa de 15 anos. Para ela, uma viagem com os pais parecia algo muito mais interessante. Sua maturidade e independência eram tantas que, em 2016, Clara Castanho foi emancipada oficialmente de seus pais. Em alguns casos, pessoas menores de idade possuem muitas obrigações e responsabilidades, mas ainda ficam dependentes dos pais. Com a emancipação, o adolescente pode exercer seus direitos civis antes mesmo dos 18 anos de idade. O menor de idade, então, deixa de ser incapaz civilmente ao conquistar a sua emancipação. Clara podia, por exemplo, viajar por conta própria, comprar e vender bens, assinar documentos e muito mais. Na época, a atriz disse que a decisão foi tomada exclusivamente por seus pais. Mas isso não implicava em morar sozinha ou coisa do tipo. Ao longo de sua vida, Clara Castanho também participou de projetos musicais e acabou se tornando cantora. Em 2011, cantou a música Um Novo Lugar, no álbum da Xuxa Só para Baixinhos 11. Como também tem os talentos de uma atriz, participou da gravação do videoclipe desse mesmo single. O maior desafio como cantora, no entanto, vem em 2018, durante o longa da Netflix Tudo por um Popstar. No filme, Clara era uma das 3 protagonistas, contracenando com Mel Maia e Maísa Silva. No entanto, Clara não se contentou com apenas seus lados artísticos de cantora e atriz. Ela também resolveu escrever um livro. Você conhece Meu Jeito de Fazer Tudo Errado? Então, o livro adolescente é fruto de uma parceria entre a atriz e a escritora Luísa Trigo, na Bienal de 2014. Luísa, ou Luli Trigo, que é como prefere ser chamada, concedeu um autógrafo para Clara Castanho. Um ano depois, a atriz pediu ajuda para a escritora por conta de um programa de entrevistas que gostaria de fazer na internet. Luli Trigo ajudou e, depois de trabalhar um pouco no que Clara tinha escrito, decidiu propor a redação desse livro. O resultado foi a história de Giovana, uma garota que tinha acabado de se mudar para São Paulo e que tinha que lidar com os problemas comuns na adolescência.
Clara lançou o livro pela editora Arqueiro, ainda quando era menor de idade, em 2017. Mas, recentemente, Clara tem focado em sua carreira como atriz, trabalhando para a Netflix. A paulista foi protagonista de 2 longas, É Fada, de 2016, filme em que atuou ao lado de Kéfera Buchmann, e também Confissões de uma Garota Excluída. O último, inclusive, é bastante recente e saiu no ano passado. Porém, o mais polêmico papel da atriz pode ser o de uma série que vai sair ainda este ano, Bom Dia, Verônica. É uma série da Netflix e conta com casos criminais resolvidos pela personagem principal. Desta vez, Clara será Ângela, uma jovem de 18 anos, filha do principal vilão da temporada, Matias. O personagem de Reinaldo Gianecchini é um líder religioso controlador e que submete tanto a filha quanto a própria esposa às suas vontades inadequadas. Clara Castanho é uma atriz de 21 anos e que ainda promete muitos bons trabalhos para a dramaturgia brasileira. Todas as suas ações até o momento foram amparadas pela lei. E é triste, mas muito triste, que uma pessoa tão talentosa, que tenha um passado tão bonito, que vive uma situação horrível, como o caso da violência sexual. Você conhecia a história de vida da atriz? Por acaso você lembra dela quando garota nas novelas? Deixe seus comentários e obrigado por assistir nosso vídeo até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.